Na fria noite de 5 de agosto de 2013, o bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, foi tomado por um vazio sinistro. A casa número 21, tão comum à primeira vista, emergiu como epicentro de um mistério que congelaria os corações de quem ousasse ouvir os sussurros que se seguiram. Lá dentro, a cabo Andréia Perseguini e o sargento Luiz Marcelo, ambos policiais, estavam mortos, junto com a avó, a tia-avó e o próprio filho de 13 anos. A manchete foi rápida e chocante. Um massacre familiar, seguido por um suicídio. Um caso fechado em horas, com uma mídia frenética apontando um jovem transtornado como autor e vítimas. Mas havia algo terrivelmente conspiratório por trás daquela pressa em fechar o caso. As provas, tão convenientes, surgiam sem explicação. Um adolescente que, de súbito, mata 4 adultos treinados, limpa a cena do crime, dirige a escola num silêncio fantasmagórico, passa o dia como se nada tivesse acontecido, confessa abertamente e então volta para se matar? De onde veio esse roteiro tão bem montado? Em silêncio revelador morava a pergunta: por que a cena teria sido contaminada antes mesmo da perícia? Por que impediram buscas por digitais, sangue, impressões? Por que os laudos originais foram rapidamente aceitos, enquanto outras hipóteses, crime de vingança, execução planejada, foram enterradas no mesmo túmulo? Essa é a história da Casa 21. Ela observa, esmaga e silencia. E agora, a verdade, reinterpretada na calada da noite, começa a emergir, questionando o que você acredita saber. Antes de entrar em mais detalhes sobre essa história, deixe nos comentários sua opinião sobre esse caso. Os ecos no silêncio. Ao romper da madrugada, o bairro permanecia em silêncio, como se até o vento temesse pronunciar o nome da casa número 21. A mídia, faminta por sensacionalismo, ecoava prontamente a narrativa oficial. Choque familiar, agridoce ato do adolescente, tragédia encerrada. Tudo isso com apenas enorme rapidez. O laudo foi aceito sem hesitação, as narrativas apresentadas como verdades absolutas em questão de minutos. Mas no âmago da calada noite, algumas vozes sussurravam perguntas desconfortáveis. Por que a perícia clama que a cena estava indevida e contaminada? Isso após 200 policiais, curiosos e repórteres terem circulado livremente por ali? Como conceber que um garoto de 13 anos subjugue 2 policiais de elite, mate 4 pessoas e depois se suicide? Tudo isso limpando a cena, dirigindo até a escola, participando do dia normal, para então voltar e cumprir a execução final? A trama se adensa com testemunhas que não foram consideradas. Uma vizinha relatou ter visto policiais militares em uniforme pulando o muro da casa ainda durante a manhã, quando, segundo a versão oficial, a tragédia nem havia sido descoberta. E se isso não fosse suficiente, câmeras da escola onde Marcelo teria parado mostram flashes interrompidos, trechos sumindo do vídeo, como se alguém tivesse editado para remover evidências indesejadas. Enquanto a mídia ramerava headlines vazias, delírio encapsulado, influência de games, psicose do jovem Marcelo, outra versão tomava forma, uma possível execução. A cabo Andréia, denunciada por suposto esquema de PMs corruptos envolvendo furto a caixas eletrônicos, poderia ter sido descoberta e silenciada antes de se calar de vez. Aparentemente, qualquer menção a essa linha de investigação era tratada como rumor, rapidamente abafada pela narrativa oficial. Nessa primeira parte do desenvolvimento, a Casa 21 já fez seu pacto, o silêncio mortal, que determina quem fala e quem desaparece.
a história começa a ganhar contornos sombrios e a verdade retorcida. A escuridão da Casa 21 parecia ainda mais densa quando as luzes da perícia finalmente se acenderam. O que se desenhou ali não foi apenas uma cena de horror, mas um palco de contradições assustadoras. Caos na cena do crime. Ao invés de isolamento urgente, cerca de 200 policiais, curiosos e repórteres invadiram a casa sem qualquer controle, tornando qualquer perícia confiável impossível. Em investigações criminais sérias, cada pegada, gota de sangue, fragmento conta. Ali, nada disso foi adequadamente protegido. Câmeras comprometidas. As imagens do trajeto de Marcelo até a escola mostravam pausas estranhas. Um corte nos frames entre 06, 24 e 41 e 06, 24 e 43 da manhã. Um especialista americano sugeriu edição intencional, retirando possíveis evidências cruciais. Marcas e recusa de suicídio. Apesar da versão policial, um laudo do perito George Sanguinetti encontrou lesões de defesa nos braços do menino, indícios de que ele teria tentado se proteger antes de ser morto. Além disso, a posição final do corpo não aponta para um homicídio por suicídio, mas sim para um homicídio encenado. A denúncia que desapareceu. A cabo, Andréia teria denunciado colegas por envolvimento em furtos a caixas eletrônicos apenas meses antes. Esta linha, roubo entre PMs, antes presente, foi abruptamente eliminada pela versão oficial. O coronel Wagner Dimas já afirmou não acreditar na tese do filho como autor, mas depois recuou e foi afastado das investigações. Testemunhas ignoradas. Uma vizinha descreveu ter visto 2 PMs fardados pulando um muro ao meio-dia em 5 de agosto, 7 horas antes da suposta descoberta do crime. Um tio de Andréia passou por um telefonema vindo da escola reclamando da ausência de Marcelo, mas ele estaria lá de manhã. Famílias contestando. A partir de 2013, a família tentou reabrir o caso na Justiça, STJ, STF e até na OEA em 2018, alegando que só havia sido investigado o filho e sua suposta doença mental, delírio encapsulado. O Estatuto da Criança exige investigação completa e imparcial, o que não ocorreu.